Oi, eu sou a Bru, mãe da Celine. Oi, eu sou a Má, mãe do Filipe. Seja bem-vinda ao podcast Fala Mãe de Fé. E o tema de hoje, eu acho que é um tema muito esperado por vocês. E pra gente é um tema muito especial Sim, e sensível, né? sensível, exatamente. Que é sobre o luto, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o nosso processo das perdas, dividir experiências e acho que de alguma forma tentar ajudar também vocês, né? Como a gente passou por isso. Sim, com certeza. Aproveitando, já sigam o nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, comenta bastante, siga as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E não deixem de acompanhar, a gente tem vídeos novos sempre que possível para vocês assistirem e acompanharem todos os conteúdos por aqui. Também queremos agradecer a Ingrid Morato Casa, que está cedendo esse espaço lindo pra gente fazer, né, as gravações do podcast. Entrem também no perfil dela para conhecer um pouquinho mais. Em 2024, o Brasil ele registrou mais de 22 mil mortes fetais e quase 20 mil óbitos neonatais. Estima-se que até 20% das gestações clinicamente reconhecidas terminem em aborto espontâneo, sendo 85% desses casos nas primeiras 12 semanas. Então a gente vê aí o quanto é comum. Comum. Eu sempre falo isso, né? Não é normal, mas é comum. Sim. E a gente passou por duas perdas, né? Você passou por duas. Sim. E eu passei uma antes da Celine e uma agora. Que é bem recente. É. Então, assim, acho que a gente tem experiências parecidas e bastante pra compartilhar com vocês mesmo, né? Como a gente passou por isso. As duas perdas que eu tive foi bem no comecinho, né? Foi com 6 para 7 semanas, acho que foi bem parecido mesmo. Bom, então na minha primeira experiência, né? Foi quando logo que eu engravidei, depois de uns 2 anos casada. Fizemos todos os exames, estava tudo normal e engravidei. Nossa, ficamos super felizes. Só que assim, o primeiro ultrassom que eu fiz, que foi logo no comecinho mesmo, a gente conseguiu ver o saco gestacional, tudo, mas não víamos o embrião. Ah, tá. Só que a médica falou, olha... Pode acontecer. Eu tava, sei lá, de 5 semanas. Ela falou assim, isso é muito comum, né? É muito pequenininho, às vezes ainda não dá pra ver. Espera mais... Ela acho que pediu pra eu esperar mais 2 semanas, né, pra refazer. Pra ver se tava evoluindo. E aí eu esperei, na hora que a gente voltou pra fazer o ultrassom, ainda não vi embrião. Então assim, aí já começou o alerta, né? Você já tava com semanas... Já era pra tá vendo e até já era possível escutar o coração, né? Não que era uma regra escutar, mas já era pra estar vindo o embrião. Então, só que eu fiquei muito nesse começo de tipo assim, não, eu na minha cabeça, tipo assim, não, vai dar certo, eu tô muito no começo, às vezes eu engravidei antes do que eu achei que eu tinha engravidado, né? Depois, na verdade, né, eu tô de menos semanas. Tá. A gente começa a criar coisas, não querer viver aquela realidade, né? E aí a médica falou, não, então vamos esperar mais uma semana pra você fazer. Mais um. Ela falou, só que o próximo a gente tem que escutar o coração. E aí, eu lembro que eu fui fazer esse ultrassom já no hospital, que a minha médica tava de plantão, ela falou, vem aqui que a gente faz. Porque eu tava muito aflita, sabe? E aí, a hora que a gente foi fazer, a médica falou, olha, tá do mesmo tamanho, o saco gestacional, que era pra aumentando, né? A gente até viu o embrião, mas muito eu lembro que ele não tava formadinho, ele tava estranho, e não tinha batimento. Nesse dia, a médica falou, olha, realmente é uma gestação que é inviável, né? Ela até laudou como anembrionária, que é quando o embrião não se desenvolve. E aí eu lembro que acho que ela deu a opção de esperar para expulsar, né, para o meu corpo eliminar, na verdade, naturalmente, ou fazer o processo da curetagem, né? Daí a gente optou por esperar um pouquinho. Ela falou, você vai ter sangramento, tudo vai ter cólica, né? E assim, eu tive um sangramento, começou a aumentar esse sangramento, só que não a ponto de eliminar 100%, né? Então eu tive que passar pela... Na verdade, não foi nem a curetagem que eu fiz, foi aquela Amil. Ah, já ouvi que falar. É tipo uma aspiração intrauterina. É como se fosse um aspiradorzinho. É uma coisa mais, digamos assim, menos agressiva, né? Então, passei, né? Eu acho que é um momento difícil, porque são muitas coisas que passam na cabeça, né? Já tá sensível. Você já tá sensível, aí você tem que passar aí pra né, uma cirurgia ali, simples que seja, mas
Então, e aí o que aconteceu? Depois desse procedimento, eu não voltava a menstruar. Nossa. Aí, consequentemente, é Eu, mais difícil engravidar de novo. exato. Eu fiquei muitos meses sem menstruar. E a gente tentando descobrir o que tinha acontecido. Aí no final a gente descobriu, depois de fazer muitos. Eu passei. Foi um processo difícil pra mim, porque eu tive que passar por muitos procedimentos. Então eu tive que fazer esteroscopia, tive que fazer vários procedimentos pra entender o que estava acontecendo no meu endométrio. Aí a gente descobriu que deu uma aderência, então por isso que eu não menstruava. Tive que então passar por esse processo de liberar. De deixar, fazer com que o meu endométrio voltasse a funcionar pra eu voltar, né, a ter meu período menstrual e voltar a tentar engravidar. Entendi. E nesse meio tempo fizemos exames também, descobri uma trombofilia muito leve, que a médica fala que não foi, as duas médicas que eu passei, que não foi, o aborto não foi por conta dessa trombofilia, foi algo realmente que não era pra ter acontecido, e a gente, né, igual a gente viu que é algo que é relativamente comum, né. Então, às vezes o próprio embrião ele tem alguma má formação, né? O corpo já elimina. Fala que Deus é perfeito. Sim, né? sabe de tudo. Eu falo que assim, por mais difícil que seja, você entender que assim não era pra ser e que ele queria um bebê saudável pra mim, né? Eu acho que tem as mães que Deus dá crianças, né, que nascem com algum tipo de síndrome e tal, e o propósito daquela mãe, né, ter aquele bebê. Então, eu só conseguia, assim, mesmo em minha dor, agradecer, né, apesar de ter sofrido e chorado muito, mas ver o lado bom disso também. E aí, depois de um tempo, finalmente eu voltei a menstruar, e aí a médica liberou, e aí eu consegui engravidar logo no primeiro mês. E daí na segunda gestação eu engravidei, também rápido, ficamos muito felizes. Mas lógico que a gente fica com aquele receiozinho, né? Já como eu já tinha passado uma vez. Sim. E aí eu fui fazer um ultrassom e, mais uma vez, a gente chegou a conseguir ver o embrião dessa vez. Chegamos a ouvir o batimento. E aí passou mais umas 2 semanas, eu acho que, se eu não me engano, eu comecei a sentir uma cólica. E começou a sangrar. E aí já me veio, né? Veio um filme na cabeça. Eu falo, nossa, não é possível. Só que aí eu sangrei muito nessa gestação. E a hora que eu vi aquele sangue, eu falei, tem alguma coisa de errado. E aí fui fazer ultrassom, o bebê já não tinha batimento, né? Que eu acho que é a pior parte, quando você escuta já o coraçãozinho e depois você tem aquela... Você espera escutar aquele sonzinho de novo e não escuta, né? E aí, nesse momento, o que eu mais tinha receio era ter que passar de novo por essa aspiração ou por uma curetagem, porque eu já tive aquele histórico de não ter aquele problema pra menstruar, né? Falei, nossa, mas... Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu só não quero... Eu lembro que eu falava pra Deus, eu só não quero ter que passar pela curetagem, por uma aspiração novamente, pra não ter esse problema. E eu lembro que nesse dia, assim, eu cheguei em casa e eu tava chorando muito, assim. Eu lembro que eu fui pro quarto, eu ajoelhei e comecei a orar. Falei, Senhor, me dê forças e enxuga as minhas lágrimas, mas eu não quero sofrer mais por isso. E eu lembro que parece que foi, assim, a mão de Deus, assim, limpou. E a partir dali, lógico, eu ainda tava triste, mas eu consegui enxergar por outro... Confiar, né? E confiar. Porque a todo tempo, né, nesse processo meu de tentar engravidar, Deus me confirmava que eu ia ser mãe. Deus usou várias pessoas pra me lembrar disso, sabe? Tanto na palavra lendo, quanto pessoas mesmo da igreja. Eu lembro que eu tava grávida, essa segunda gestação que eu perdi, eu tinha acabado de descobrir, e eu tava no culto. E aí, a pastora, foi a filha da pastora, ela tava pregando e ela desceu pra falar comigo. Ela falou assim, Deus vai te dar, vai colocar um bebê na sua barriga, no seu ventre. E eu lembro que nesse dia, eu pensei, falei, mas eu já tô grávida, por que ela que falou vai te dar? Depois que eu perdi, que eu lembrei disso. Falei, nossa, olha já o cuidado, né, dele. Então eu lembro que quando eu perdi, eu já lembrei dessa palavra dela. Falei, não, minha promessa ainda tá de pé. Só que eu tenho que entender que não é no meu momento, né, que é no momento dele.
Exatamente. né? A gente tirar um pouco do nosso controle. E, enfim, aí o que aconteceu, né? Como eu tinha esse receio de ter que fazer a curetagem, né, novamente, a médica falou: vem no hospital, a gente vai colocar aquele comprimido para o seu corpo trabalhar um pouco mais rápido e a gente conseguir eliminar isso sem precisar fazer o procedimento. E eu fiquei internada, né, um dia, acabei até dormindo no hospital. E assim, quando ela colocou o comprimido, ela falou: a tendência é você sentir muita cólica. E dói demais. E eliminar, então, e sangrar muito, porque você, esse embriãozinho que tá aí dentro, ele precisa sair, não é fácil, né? Não é muito sangue, né? Dá muita dor. Só que, gente, olha só, eu falo que Deus é realmente maravilhoso. Enquanto eu tava no hospital, eu tava conversando com ela pelo WhatsApp, porque ela teve que ela teve que sair pra fazer um parto. E ela falou: Má, vai me avisando como é que tá. Aí ela mandava: e aí, como é que você tá? Tá sentindo muita dor? Eu falava: doutora, eu não tô sentindo muita dor. Eu tô sentindo uma cólicazinha, só que eu tava medicada. Ela já tinha me medicado, mas não é muito forte. E assim, o meu sangramento tá tranquilo. Tá normal. Tá, parece que eu tô menstruada mesmo, sabe? Aí ela falou: tá. Tipo, ela não queria me deixar nervosa e tal, mas eu entendia que, assim, na minha cabeça ali, eu falei: não, eu acho que eu não tô eliminando. E ficou, assim, quase que o dia todo desse jeito. Super leve. Super leve. E eu muito preocupada, só que ao mesmo tempo, eu falo que eu fiquei internada, eu levei a minha Bíblia, e eu lia muito a Bíblia. Eu lia esse dia, tipo assim, o dia inteiro, sabe? E tudo que eu abria, toda vez que eu abria a Bíblia, era alguma história das mulheres, né, da época que não podiam ser mães e que Deus fez. Sim. Né? Tem tantas na Bíblia, né? Tantas histórias assim de milagre mesmo, de mulheres que eram estéreis e Deus fez serem mães. Só que sempre Deus mostrando que era no momento dele. Então eu falava: olha lá, Deus tá falando comigo mais uma vez. Eu tô aqui no hospital pra ele, né? Porque eu acabei de perder, mas Deus me mostrando que ele pode fazer milagres. E aí nesse dia à noite, ou foi no outro dia de manhã, não me lembro, acho que foi no outro dia de manhã, eu fui fazer um ultrassom. Ela falou: vamos fazer ultrassom pra ver como é que tá. Porque até então tava dessa forma. Não aumentou muito o sangramento, assim, eu percebi que não tava evoluindo, sabe? E Deus sempre me confirmando: confia em mim, confia em mim, confia em mim. E aí eu fui fazer o ultrassom, eu tava um pouquinho desanimada, né, assim, com relação ao de não estar funcionando ali o medicamento. E pra minha surpresa, a hora que ele colocou, ele falou: não tem mais nada aqui, você já eliminou. Então, olha só, eu eliminei sem sofrer. Tranquila. Então, assim, cuidado só Deus mesmo, o cuidado, né? Então, ali eu já comecei a entender que realmente Deus estava comigo e que Ele estava comigo em cada detalhe daquele processo que eu estava passando. E foi bom porque daí eu não precisei esperar tanto pra engravidar novamente, né? Lógico, acho que a gente tem que estar um pouquinho emocionalmente bem. Todo o cuidado, né? Ali, emocional. Porque a gente fica abalada e tudo mais. Mas aí também, aí eu já, graças a Deus, minha menstruação veio no outro mês, e aí já foi regulando. Já fizemos mais exames, assim, e depois logo eu engravidei de novo do Felipe. Ai, graças a Deus. Mas assim... Seu milagre. Meu milagre. Mas eu falo que, assim, foi também difícil, porque eu descobri a gravidez dele com sangramento. Ai, meu Deus, já bate o tanto é que a hora que eu peguei o positivo, eu não consegui comemorar. Já tava tenso? Eu tava, porque... todas foram iguais, entendeu? Aí já começa a achar que... daí só que assim, ao mesmo tempo eu respirei fundo, falei: calma, mandei pra minha médica, ela falou: olha, Maine, pode ser comum ter sangramento na gravidez, então calma, não fica pensando no pior. Eu não pensava no pior, mas eu tinha aflição, né? Foi muito recorrente, né? Como eu já tinha perdido 2 vezes, falei: não. Mas aí a gente fez ultrassom, né? Nossa, gente, é uma tensão, né? Ai, nem fale, eu acho que assim, não é pior, porque é um momento bom, mas ao mesmo tempo é uma aflição muito grande. Muito, eu lembro que a hora que eu ia, como é que ela ia começar, eu tremia todas as vezes que ia fazer ultrassom. Até na gravidez do Filipe, até no final, eu tremia e medo. Quando ela colocava em mim. Mas aí a hora que ela colocou assim, eu lembro que eu já vi
O embrião, a hora que eu vi o embrião, eu falei, Perfeitinho. nossa. E aí ela falou, olha que coraçãozinho. Aí já escutamos o coração, nossa, me deu um alívio, assim, você respira, né? Já solta todo o peso. E aí eu descobri que aquele sangramento que eu tava tendo era por conta de um descolamento ovular. Ah, tá. Não tava significativo, né? Era um descolamento pequeno, mas como eu já tinha aquele histórico, ela falou, vamos ficar em repouso. E a gente optou por fazer um repouso bem absoluto mesmo. Eu lembro que eu ficava deitada, era da cama pro sofá, do sofá pra cama, até esse descolamento sair completamente. Tanto é que eu fiquei os 3 primeiros meses assim. Tá. E é um tempo, né? Só que aí foi um outro processo que eu tive com Deus, assim, porque foi nesse tempo de pausa, Deus me parou em casa, falou, você vai ficar quieta agora. E aí ele me fortaleceu também na fé, porque eu ficava lendo a Bíblia, né, eu fazia minhas orações, e Deus trabalhou muito comigo nesse momento. Nesses momentos. E ele tirou totalmente o meu medo. Porque assim, eu tinha o descolamento, que a gente sabe que o descolamento também, ele... Pode acontecer. Ele é comum também, e ele... A maioria, né, das mulheres que tem esse descolamento, ele Passa some, tranquilo. assim, é uma coisa que não é grave, né? Lógico que tem descolamentos muito grandes, que aí, sim, mas eu tinha aquele receio, porque, né, já tinha passado por muita coisa, só que Deus, assim, a todo tempo também me manteve calma. Teve uma noite que eu lembro que eu fui no banheiro, eu devia estar com umas 9 semanas, 10, e eu tive um sangramento muito forte. Nossa. Eu levantei pra ir ao banheiro, bem forte. E aí lembro que eu chamei o Bruno, eu falei, Bruno, vem aqui no banheiro. E aí, a hora que ele viu, ele assustou, assim. Só que eu lembro que nesse dia, Deus falou comigo, na hora. Ele falou assim, não pense no pior, confia em mim. Eu lembro dele falando, confia em mim. E tanto é que o Bruno ficou com muito medo nesse dia. E eu falei pra ele, Bruno, não é pra gente se preocupar. Falei, Deus tá cuidando, ele prometeu. E eu lembro que eu sentia uma paz. E eu falava, gente, é só Deus. Como que eu consigo estar assim, isso aconteceu, com essa situação? Que era bastante sangramento mesmo, assim, era um vaso com sangue. E foi tranquilo. E foi. Graças a Deus. E aí, com 12 semanas, eu fiz o ultrassom, né, que acho que foi o primeiro morfológico. E aí eu vi, o médico falou, olha, o descolamento já saiu, fique tranquila, pode sair do seu repouso. Foi aí que eu comecei a conseguir curtir e começar a contar, sabe? Mas foi um processo que eu sempre falo para as pessoas. Foi muito dolorido, mas valeu a pena porque eu sei que Deus quer me usar muito e já tá me usando para outras mulheres, né? Que Ele quer usar nosso testemunho para edificar. Exatamente. Então, assim, foi algo que eu tive que passar e Deus me fortaleceu, me fez muito mais forte, fortaleceu a minha fé, eu como pessoa, sabe? Em todas as áreas da minha vida, assim, mediante esse processo que eu vivi. Que bom. É isso mesmo. Deus está sempre preparando, nem sempre pro lado bom. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. Com certeza. Para realmente aprender, fortalecer e começar a pensar, acho que... E eu acho que depois que eu passei por isso, todo momento difícil que eu passo, todo deserto, porque a gente passa, né? Sim. Todo mundo passa. Eu tento ver pelo lado, o que Deus quer trabalhar comigo com relação a isso. Eu sei que eu vou sair mais forte. Essa situação não é para me derrotar, né? É pra ensinar, pra fortalecer. Então eu acho que eu mudei muito meu olhar depois disso. Então eu falo que as coisas não acontecem à toa, né? Com certeza. E com você, Bru? Como é que foi os seus processos? Eu também tive 2 perdas. A primeira foi antes da Celine. Então eu engravidei rápido também. Mas quando eu descobri, eu tava já com receio, assim, de alguma coisa. Você já sentia que tinha assim, alguma coisa? Não sei. Sabe aquela coisa assim? Tipo, acho que o medo, né, porque era a primeira gestação, a gente passa por aquilo, nunca passou antes. Que a gente vê aquele teste, a gente, é aquela coisa, né, a gente fica feliz, mas dá um certo... medo, assim, da questão de como vai ser, enfim, e de... Já tinha esse medo de perder? Parece... Assim... Então, inconscientemente, tinha aquilo na minha cabeça, assim. Mas você tinha alguém da família, ou alguém perto que tinha passado por isso? Então, a minha mãe perdeu um bebê primeiro, o bebê que ela teve, nasceu, era uma irmãzinha, menina, né, eu tive uma irmã. Nasceu, e acho que ficou 20 dias e faleceu. Nossa. Então, eu tinha, acho que isso, e minha mãe, ela sempre guardou muito isso, ela nunca falou comigo isso. Então, eu só sabia porque a minha avó me levava no cemitério pra ver.
Quando ela ia entendi. visitar a mãe dela, eu ia junto Olha e ela me só, mostrava. Olha como isso Mas ficou... meu pai e minha mãe nunca falaram, então eu sabia pela minha avó paterna. Então, assim, eu acho que eu tinha isso guardado em Você mim. tinha, com certeza. Enfim, e aí eu tinha esse medo. E aí, enfim, foi uma alegria, ficamos felizes, mas eu tinha aquilo em mim que eu guardava pra mim. Uhum. E eu falava até pro Nelson, ele falava, não, fica em paz, tá tudo bem, para de ficar pensando coisas ruins. E ele é muito do positivismo, né? Ele é super positivo, é muito difícil ele pensar em coisa ruim. E às vezes eu sou um pouco pessimista pra algumas coisas, sabe? Eu acho isso péssimo, mas, enfim, é natural do ser humano, né? Às vezes a gente acaba tendo isso. Então eu ficava, ai meu Deus, e ele, não, fica em paz. Enfim, fui fazer ultrassom, tava tudo bem, graças a Deus, assim, de início tava tudo certo, o coraçãozinho batendo, tudo bem. Só que na outra vez que a gente foi fazer ultrassom já não tinha mais batimento cardíaco. E eu acho que a pior coisa é isso, quando a gente escuta o coraçãozinho e depois não escuta mais. Sim. E aí já bateu aquele desespero, eu falava que eu já tava sentindo, aí eu comecei a me culpar, achando que o meu sentimento atraiu aquilo. Ai, gente, olha lá. Sabe, de, ai, será que eu não tava feliz o suficiente? E Deus falou, então tá, eu vou tirar de você, sabe aquilo? Sim, passa muita coisa, né? E aí eu, enfim, foi super difícil mesmo. Foi um aborto retido, né, quando o bebezinho tá lá dentro, como aconteceu com você a primeira vez. Primeira ou segunda? A segunda vez sua, A né? segunda, a primeira não desenvolveu. E aí eu fui. Aí a médica falou: você quer esperar pra ver se o corpo elimina? Eu falei, eu quero. Só que, gente, eu fazia de tudo e não eliminava. Eu tomei chá de tudo que vocês Sim, possam eu também. imaginar. Não saiu um pingo de sangue. Nada. Não tive cólica, nada. E eu falava pra minha médica, tá tudo bem, o que eu faço? Não, espera. Nisso, passaram-se 40 dias. E eu fiquei 40 dias com o embrião sem vida, passando por... o meu psicológico já tava meio louca, assim, sabe? Meio fora da Mas eu casinha. acho que tem muitas mães que devem, assim, ao mesmo tempo não querer aceitar aquilo, né? De, tipo, Sim. fazer algo pra tirar aquilo. Eu acho que é muito louco isso. Eu tava meio assim, que poderia acontecer um milagre, sabe assim? Será que vai voltar? Será que vai voltar? Sim. E se eu fizer de novo o ultrassom, o coração tá batendo? Eu tinha muito isso também. E eu fiz de novo o ultrassom, pra realmente ter certeza. E o médico falou, olha, eu fui em outro, né? Realmente não tem batimento. E ele comentou, sabe o que eu acho? É que deu um trombo, uma trombose no cordão umbilical. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, se uma trombose no cordão umbilical, o que pode ser? E fiquei empenhada em pesquisar aquilo no Google, no YouTube. E comecei a achar mulheres que tinha acontecido isso e que descobriu trombofilia através disso. E eu falei, será que eu tenho isso? E eu fiquei, será que eu tenho isso? Será que eu tenho isso? Encontrei a Fabiola Mello, que ela tem uma trombofilia, só que o dela é mais intenso, né? Que ela já tinha perdido 3 vezes, eu acho, quando eu descobri. Ela perdeu bastante. E eu fui investigar se eu realmente tinha trombofilia. Eu descobri que eu tenho uma trombofilia. Ela não é considerada uma trombofilia pelo SUS, que falam que é leve, mas a minha médica falou, olha, vamos tomar um cuidado extra, porque você já teve uma perda, o médico falou que poderia ter dado uma trombose ali no cordão umbilical, então, assim, é algo a gente considerar. Fiquei 40 dias com o bebê lá, nada de sair, a minha médica falando pra esperar, minha mãe chegou um dia em casa e falou, Bruna, você não vai mais esperar. 40 dias, é perigoso. É muito perigoso, sim. Você pode ter uma hemorragia, alguma coisa extra, e eu super assim, parecia que eu tava anestesiada. Porque minha cabeça não tava funcionando direito. Sim, E eu falei, mãe, calma. Ela, não, você vai em outra médica agora. E marcou uma médica, ela mesma, que eu nem sabia quem era na época, que depois se tornou minha médica atual. E eu fui. E a médica chegou lá e falou, olha, eu tô te internando hoje, você não pode mais ficar com isso, é super perigoso. Me jogou um balde de água fria, sabe? E eu fui, me internei, fiz o procedimento, né, de tomar, de colocar o medicamento, tive uma super cólica, pra mim foi assim. Dói muito, né? Não, e a médica falou, olha, você vai ter um pouquinho de cólica. Eu falei, tá bom, eu aguento. Quer tomar remédio pra dor já? Eu falei, não, eu vou aguentar. E eu também levei a Bíblia, assistindo o culto, que era bem dia do culto online. E o culto falava muito, e a Bíblia também, quando eu abria, falava muito sobre a morte, mas que ela seria recompensada.
Uhum. Então eu ficava com aquilo, o que isso quer dizer, sabe? E aí eu pensava, será que eu vou morrer, gente? Sabe aquilo? Tipo, a morte vai ser. Será que eu não entendia, sabe? Sim. Eu falei, meu Deus, será que eu vou passar por esse procedimento? Vai acontecer alguma coisa comigo? Aí já começou a me dar um desespero. Eu falei, Já cria um monte de coisa. a cabeça já começa. E eu já tava super emocionalmente assim, abaladíssima. Enfim, e passei, aí precisei passar pela curetagem. Fiz colocou o medicamento, começou a me dar uma cólica muito forte, aí eu precisei tomar o medicamento para dor, né? Sim. Porque eu achei que eu ia aguentar e não tava aguentando, assim, foi muito intenso. E aí, eliminei de madrugada, quando foi de manhã eu fui fazer o ultrassom, pensei, Senhor, tomara que tenha eliminado tudo. Só que eu precisei fazer a curetagem, porque passei tanto tempo com o embrião, Entendi. grudou Olha só. na placenta ali. Placenta não, No saco gestacional. Grudou ali no útero, né? Eu acho que é tipo o saco, sei lá, grudou ali, eu não sei explicar, né, a palavra certa, mas ele grudou no útero pelo tempo e eu precisei realmente fazer a curetagem. Então, já fui tensa, assim. E a minha fé, nesse momento, eu tava buscando a Deus, mas eu tava bem abalada, assim, pra muita coisa. Eu não tava assim, sabe assim, você tá meio distante. Sei. Por isso que eu não entendia muito o que ele falava, sabe aquela coisa de... Não sei, tava super... deixando levar, assim, demais. Passei pela curetagem, deu tudo certo, graças a Deus. Voltei pra casa, isso foi numa quinta, quando eu voltei. No domingo, eu fui ao culto. Falei, eu preciso voltar, sabe? E eu pedia, daí eu comecei a sentir aquela vontade de sede de Deus mesmo. Sim. De novo ali, e voltar mesmo a buscar. E aí eu fui no culto no domingo e falou sobre perda gestacional, assim. Verdade. Exatamente. Falou exatamente isso. Exatamente, sabe? Ele falou assim ainda, não lembro as palavras, mas Ele ficou arrepiada, aquela porque... mãe que perde o seu filho durante a gravidez. Falou alguma coisa nesse sentido. Fique em paz, que Deus vai te entregar o seu presente. Ele não, essa frase eu nunca esqueço. Deus não coloca no coração um desejo que ele não vai cumprir. Isso falou muito. Sim. Então eu comecei a entender realmente a palavra de Deus, sabe? Aí voltou tudo aquilo que eu sempre fui pra igreja, só que eu tava num tempo um pouco mais distante. E aí aconteceu isso, a gente fica meio abalada. Então Deus trouxe isso de volta, essa vontade, eu acho que daí eu comecei a entender. Ele me fez passar por isso pra fortalecer, pra voltar a buscar mais. Me fazer buscar e melhorar como pessoa também, porque foi ruim, mas foi bom ao mesmo tempo. Me fez crescer muito, assim, espiritualmente e alguns comportamentos também meus, sabe? Melhorar, assim, muita coisa no meu pensamento. Sim. Então foi bom, assim, me moldou, por um lado. Enfim, aí tive essa perda. Foi em outubro, novembro de 2023. Foi em outubro que eu fiz a cirurgia, né? E aí Deus falou comigo. Eu lembro que eu senti no coração, quando eu tava no quarto pra ir embora, eu tava bem assim, de frente com a porta. Eu olhei aquela porta e eu pensei, eu vou voltar ano que vem aqui, mas com o neném no colo. E a Celine nasceu um ano depois, no mesmo mês, exatamente um ano depois. Só. Eu fiz a cirurgia dia 5 de outubro, ela nasceu dia 9 de outubro do ano seguinte. Então, assim, foi realmente a promessa de Deus, né? Enfim, logo depois eu engravidei, 4 meses depois, da Celine, e foi tudo bem, graças a Deus. Você não teve nenhuma intercorrência na gravidez? Não, dela não tive sangramento, não tive nenhum problema, assim, nessa questão. A questão única que foi que eu descobri a trombofilia. Sim. E aí eu comecei a tomar as injeções durante a gestação dela, né? Mas aí eu fiquei super, assim, quando eu engravidei dela, eu fiquei super bem, confiante, eu sabia que ia dar tudo certo, não tive aquele sentimento que eu tive da outra vez. Então eu sabia que ia ser tudo bem. E graças a Deus foi. Quando foi agora, no comecinho de janeiro, no meio de janeiro ali, eu descobri uma terceira gestação, né? Enfim, no comecinho eu tava. Só que eu também, quando eu descobri, eu tava com aquele sentimento. Você tava também? Mas assim, foi diferente, mas você sabe? engravidou, vocês estavam querendo mesmo? Eu queria, mas assim, não tava encanada com isso. Sim. Quero,
mas não estava, assim, encanada pra ser logo, um tempo, enfim. Aconteceu. E eu fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito preocupada também, e de preocupações, assim, não da gestação em si, mas de preocupações com a Celine, com a minha rotina, como que seria com 2, sabe? Sim, acho que isso é normal. E me pesou, assim, um pouco, mas pensando nisso. Só que ao mesmo tempo eu tava com algum sentimento da gravidez, assim, também. Parecido com o da primeira vez? Que talvez não fosse pra frente, sabe? Sei. É muito estranho. E aí, quando eu descobri, tipo, num domingo, no sábado da mesma semana, eu tive o sangramento. E eu acordei com aquele sangramento muito forte. E quando eu acordei, eu fui ao banheiro, fui dar descarga, assim, olhei e falei, gente, o tanto de sangue. Não, na hora de passar, quando você vê no papel, falei, o tanto de sangue, eu falei até alto, eu sabia. Aí o Nelson chegou, eu falei, eu sabia. Ele falou, calma, pode ser só um sangramento. Eu falei, gente, olha o tanto de sangue que tem aqui. Não é normal. E, enfim, fiquei super preocupada. Aí... Você não tinha feito nenhum ultrassom ainda? Não tinha. Não deu tempo, né? Eu descobri no domingo, com um teste caseiro, aqueles de farmácia. Sei. Daí eu fui fazer um de sangue e eu nem fui no hospital, fui daqueles de farmácia também, que você faz de sangue na farmácia, para ser mais rápido, né? E ele, não sei, ele tava com um beta muito baixinho, pelo tempo que deveria estar. Então você já ligou o alerta. Então eu já fiquei ali, sabe? Entendi. Aí o Nelson falava assim, pode ser que você ovulou mais tarde, conta, né, e tal. E eu tenho meio desregulado, assim, mas falei, não sei, não é isso não, sabe? Aquilo de estranho. Enfim, e aí eu fui no sábado, tive o sangramento, já fui pro hospital, e eu só pedia pra Deus, eu falava, Senhor, que não precise de curetagem. Sabe, se eu realmente perdi, que eu já tinha certeza que eu tinha perdido, porque não era só sangue, tinha alguns pedaços ali, que a gente sabe que não é só o sangue. Sim. E eu falei, tomara que eu não precise de curetagem. E quando eu fiz o ultrassom, eu lá, apreensiva, e o Nelson, ele tava correndo pra estacionar o carro. E tava lotado aquele hospital, sábado, assim, tava cheio de gente. E aí ele foi tentar achar um lugar pra estacionar, e eu entrei sozinha, acabei entrando sozinha no ultrassom. Não deu tempo dele entrar. Nossa. Então estava eu e o médico, assim, super apreensiva. E eu falava assim pra ele, e aí, doutor? Porque ele vendo quieto ali, ele falou, olha, não tem mais nada aqui. Aí me deu um alívio ao mesmo tempo de não tem mais nada Eliminei, consegui eliminar. Eu falei, então, eliminei tudo? Ele falou assim. Ele falou, ainda pode ser que saia mais sangue, mas não, seu útero tá Você não limpo. chegou nem a ter muita cólica? Não tive dessa vez. Acho que é porque ainda é muito no comecinho, né? Então, eu acho que eu tava de umas 6 semanas, assim, ainda. Entendi. Mas assim, não deu pra ouvir coração, não deu tempo de fazer ultrassom, não deu tempo de nada. Porque eu lembro que eu marquei o ultrassom, mas só tinha uma semana depois e eu ia fazer na outra semana. Entendi. Você tentou até fazer o ultrassom. Tentei, mas não consegui fazer antes. Então, assim, não cheguei a ouvir coração. É bom que foi mais rápido o processo e acho que menos doloroso. Sim. Assim. Mas Deus sempre me acalmando e me fortalecendo de novo, sabe? Mostrando, assim, calma. Não era pra ser agora, eu preciso fortalecer. E eu estava, no momento, em janeiro, assim, com o meu emocional muito debilitado. De muitas coisas, assim. Não questão familiar, nada, mas, assim, comigo mesma, sabe? Sim. Então, muita coisa estava mexendo comigo. Tanto você entendeu que às vezes nem era realmente o momento de você engravidar. Sabe, né? assim, eu até me senti culpada depois de falar, será que eu não estava feliz com essa gestação? Mas eu estava, só que eu estava muito preocupada também com muitas coisas. E a gente se sente culpada por tudo, né? Então eu confiei em Deus, falei, Deus, é o seu tempo, eu tô em paz, eu quero estar bem emocionalmente. Pra receber. E eu acho que Deus vai acalmando, né? Com certeza. E mês de fevereiro foi muito intenso nessa questão de Jesus trabalhar mesmo comigo, sabe? De voltar em muitas coisas que eu estava em falta de novo. Sim. Que a gente tem fases, né? Completamente. Às vezes normal. A gente tá um pouco mais, um pouco menos, Sim. a gente tem que sempre buscar a Deus, né? E eu acho que eu tava nesse momento de tantas preocupações
As preocupações estavam tomando um lugar mais importante do que quem deve. Né? Então, assim, eu começando o ano, um monte de coisa, né? Então, fevereiro, eu falei, não, eu vou melhorar em muitos aspectos ali. E Deus tem me moldado, está me moldando a cada dia mais. Acho que isso é o principal. É sempre aquilo que a gente falou, né? Olhar pelo lado bom, né? De situações assim como essa. Com certeza. E eu acho que também, Bru, não sei, né? Você já tem a Celine. Então, talvez seja um pouco diferente quando você perde a primeira vez que você não tem nenhum filho. Você acha que também... Então, tanto é que eu até compartilhei sobre a minha experiência da segunda perda uma semana depois que eu perdi. Foi muito rápido, assim. Eu vi, porque eu não costumo falar muita coisa pessoal na internet, né? Você não chegou a divulgar essa gravidez, né? Você só eu só postou que você tinha perdido. Eu tinha perdido, porque foi mais leve essa perda, vamos dizer assim, porque eu já tinha a Celine comigo pra me acalmar. Sim. Então, eu senti que foi mais fácil passar por esse processo, apesar de ser difícil. Mas foi um processo, assim, mais tranquilo do que a primeira vez, né? Que eu consegui me recuperar mais rápido. Sim. Porque a primeira vez eu não queria ver ninguém. Eu passei semanas sem querer ver ninguém. Assim, nem minha família, nem meus sogros, ninguém. Eu estava trabalhando como se nada tivesse acontecido pra internet. Ia fazer meus trabalhos fora, mas assim, eu não queria conversar, porque pessoas que já sabiam o que tinha acontecido. Né? Sim. Nossa, quando eu perdi dessa... Não, quando eu engravidei do Filipe, que eu tive que fazer esse repouso, eu meio que sumi, assim, né? E aí todo mundo começa a mandar mensagem. O que tá acontecendo? Você tá grávida? Ai, né? Todo mundo, você tá grávida, que você sumiu, não sei o quê. Eu falo, gente, mas eu não quero contar, eu não quero, eu quero esperar, tá tudo bem. Então, eu acho que é o tempo, né? Acho que a gente sente quando é a hora, né? Também de falar, de dividir isso. E essa vez que eu acabei falando, acho que Deus colocou no meu coração, sabe? Como a gente comentou até do testemunho, né? Que Deus nos usa para dar o testemunho, para ajudar outras pessoas, para fortalecer a fé de outras pessoas, para fortalecer a nossa fé. E Deus tocou no meu coração uma noite que eu tava totalmente sem sono. Deus falou comigo para compartilhar esse meu testemunho de alguma maneira, né? O que eu passei, até por conta de ter a Celine ali comigo, de me fortalecer. E a criança, ela tem esse poder, né? Muito. Por isso, né? Eles acalmam, é verdade. São anjos, né? Eles são totalmente puros. Então, traz essa calmaria pra gente passar por alguns desafios. Sim. Então, eu senti que eu deveria falar. Foi difícil, mas trouxe essa paz. Acho que aquela questão que a gente já falou também, de trocar também experiências com outras mulheres que estão passando pelo mesmo, de repente fortalecer alguém. Tipo, você não tá sozinha nessa, né? E eu tenho bastante seguidoras no meu Instagram que a gente troca experiência, até por trazer assuntos assim de maternidade, né? De mulheres que passam por perdas ou que têm trombofilia, né? Que, enfim, estão grávidas ou querem um bate-papo ali de alguém que já passou por alguma situação. E acho que trazer isso fortalece também outras mulheres, porque foi como a Fabiola me fortaleceu. Sim. Né, a Fabiola Mello, que eu comecei a acompanhar depois da primeira perda, ela me fortaleceu muito, mesmo ela trazendo esses momentos difíceis e ruins da vida dela. Sim. Então, apesar disso, eu acho que Deus usa pessoas pra... E eu acho diferente quando você também pega a experiência de alguém que é cristã, porque assim, eu vejo que assim, às vezes a sociedade, ela subestima um pouco a perda gestacional, porque assim, a gente se sente meio que invalidada às vezes, porque a pessoa olha pra você e fala assim, daqui a pouco você engravida de novo. Se a pessoa nunca passou por isso e não tem também essa mesma fé, não tem um espiritual, então, às vezes ela vai falar isso. E não é tão simples, porque a gente se sente invalidada. Assim, é uma dor, é um luto, independente. É um luto. Mas era só comecinho. Era muito comecinho, nem formou. Gente, você vai falar isso pra uma mãe? Porque a gente pega aquele teste de gravidez e a gente já se sente mãe. Sim, com certeza. E eu lembro que aconteceu de uma pessoa conhecida, que ela perdeu um bebê com 9 meses de gestação. Então tava assim, tudo pronto, né? E aí como eu perdi de novo agora, no começo do ano, e falaram assim pra mim,
Ai, mas lembra da fulana que perdeu com 9 meses, é muito pior. Eu falei, não importa, é o tempo, se é 5 meses, se é um mês, Pra mãe se que é tá ali. uma semana, não importa, é um luto do mesmo jeito. Então isso acaba mexendo do tipo assim, a gente invalida a dor da outra pessoa e cada pessoa vai lidar com o luto de uma forma. Então não tem como você comparar, não existe comparação nisso, né? São dois do mesmo jeito. Sim. Eu queria também só falar uma coisa. Esses dias eu fiz um post falando um pouco sobre o aborto, né? Não sobre a minha experiência em si, mas falando sobre o aborto e trazendo um pouco também da palavra de Deus, né? E uma menina, uma seguidora, né? Ela me mandou direct, ela falou, acabei de passar por isso e eu não tô aguentando. Ela falou, tô pensando até em me machucar. Ela realmente tá precisando de ajuda, né? E lembrar que. E aí eu falei pra ela, eu vou te dar uma dica que eu acho que pode te ajudar. Eu falei. Ela falou assim, que ela se sente, assim, ela meio que fica questionando Deus, né? Aí eu falei assim, sabe o que você faz? Entra no seu quarto, fica de joelho e ora, abre o seu coração, porque Deus se alegra dos que têm o coração quebrantado, né? Isso fala na palavra. E abre o seu coração, fala tudo que você tá sentindo. Fala, Deus, eu não tô entendendo por que eu tô passando por isso. Me ajuda a entender, porque nesses momentos é só Ele, né? A pessoa tá num ponto deve estar depressiva, né? Então, é Deus ali, sabe? E se abrir. Que às vezes a gente questiona mesmo e fala, Deus, eu não tô entendendo o que eu tô passando, me ajuda a entender isso. Por que eu passei por isso, né? Às vezes Deus não vai revelar na hora, mas uma hora, né, às vezes a gente entende, e se não mostrar também, né, porque a gente às vezes não entende mesmo o que a gente passa, mas Deus vai dando formas da gente passar por aquilo, vai acalmando, né, vai fortalecendo, e eu fiquei bem assim, mexida, sabe, com esse comentário. Sim, e cada pessoa vai lidar de uma forma, né? Inclusive, você comentou dessa questão do apoio, né, de orar, de buscar ajuda, até às vezes a pessoa, ela tá nesse processo que emocionalmente não tá tão legal, né? Tem até a lei do luto parental, para quem não sabe, que foi instituiu na Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental em 2025. Que garante apoio psicológico especializados no SUS, exames para investigar a causa da morte e acompanhamento em gestações futuras. Então eu falo que nada substitui Deus, mas Deus colocou os seres humanos, a inteligência dos seres humanos, para se especializar em assuntos para ajudar a gente. Sim, então tem a mão de Deus ali também nesse momento, que eu acho que a gente tem que buscar sim apoio de profissionais que vão auxiliar ali para investigar o que pode ter acontecido, para te acalmar, te dar um norte, né? Porque a gente fica sem rumo em algumas situações, não sei nem por onde começar, o que faço, né? Porque às vezes, né, só depois que às vezes tem mulheres que só depois que perde, sei lá, 2 vezes que vai começar a investigar o porquê daquilo, sendo que a gente poderia ter encurtar esse processo, né? Esse caminho, né? Com certeza. E tem outra coisa também que eu achei interessante, que eles colocaram o julho como mês âmbar para projetos de leis recentes propõem este mês para conscientização e sensibilização sobre a perda gestacional e neonatal. Então, todo mês, né, a gente sabe que existe o mês das cores, né, que começaram a colocar em relação a algum assunto, enfim, tem Setembro Amarelo, né, enfim, Outubro Rosa, e o mês de julho é o julho âmbar para perda gestacional, para a gente se conscientizar e, enfim, entender mais sobre isso. E vamos deixar uma dica também de livro aqui, né, Bru? Sim. Que é o livro Onde Está Deus na Minha Dor, da Nancy. Não sei pronunciar o sobrenome dela, tá? Mas a gente pode deixar pra vocês aqui também. Ela perdeu 2 filhos logo após o nascimento, então imagina a dor, né? Eu tenho certeza que ela tem muito a compartilhar, que é um dos livros mais profundos sobre como manter a fé, né, enquanto se atravessa aí a esse luto. E aproveitando, se você tem um tema, um subtema sobre isso que nós abordamos hoje, né, sobre o luto, a perda gestacional, que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, comenta aí nos comentários pra gente poder ler todos, saber o que vocês querem ver e trazer aqui no próximo episódio. Então, se esse conteúdo que é tão delicado, né, tão forte para quem passa, te abraçou, compartilha com outra mãe que vocês sabem, outra mulher que tá passando por isso, que tem medo de passar por isso, que já passou por isso e ainda não soube como lidar.
pode compartilhar, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença aí na vida dela. Com certeza. Esperamos vocês no próximo episódio. Beijo, tchau.